A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Glórias a Jesus, aleluia. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus, para que eu possa sempre estar em sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Que minha voz seja somente pra te adorar. Que meus olhos possam ver através dos seus. Que minhas mãos sejam somente pra abençoar. Vamos cantar? Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus. Para que eu possa? Para que eu possa sempre estar em sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Oh, aleluia! Estamos aqui nesse dia, nos consagrando para Deus, para que possamos servir aquelas que estão esperando algo de nós para oferecer, e são muitas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar que os seus pés somente vão onde os santos possam ir. Que seus pés somente vão onde os santos possam ir. Que a sua voz seja somente para o adorar. Que os teus olhos possam ver os olhos de Deus. Que as suas mãos sejam somente para abençoar. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus, para que eu possa sempre estar em sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Serei fiel, precioso Jesus,
serei fiel. Aleluia. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Aleluia. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia ao meu Senhor serei fiel. A cada dia ao meu Senhor serei fiel. Amém. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor, e é por isso que eu canto assim. Olha só. No olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo a luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar, e é por isso que eu Sente a presença, entra a presença do Senhor aí no teu lar. no olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus Me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que possamos descansar em Ti, ó Pai, aleluia. Tudo está no Teu controle, ó Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Deus te diz essa tarde: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho
descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo ao Senhor, entrega tudo a mim. Confia de todo o coração, porque te cansa se todo o trabalho é do Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia! Coloque o teu problema, a tua luta nas mãos do Senhor. Todo o trabalho é dele, todo o cuidar é dele. O que nós devemos fazer é somente descansar. Lança sobre ele a tua ansiedade nesta tarde, tudo aquilo que te aflige, e o Senhor vai trabalhar. Aleluia! Oh Deus, queremos descansar em ti. Confia no Senhor, ele tem promessa. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Às vezes a luta é tão grande, parece que não vais desistir. Olhas para um lado e pro outro, pensando em fugir, fugir, fugir. Mas tome a tua espada e entra nesta batalha, porque o general Jesus é quem te conduz. Ele nunca falha. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará os seus filhos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará os seus filhos. Guiará os seus filhos. Guiará os seus filhos. Oh!
Senhor é homem de guerra, não há o que Ele não possa fazer. Olha o que Ele faz: fecha a boca do leão, faz de ti um campeão. Ele tem todo o poder, Então não temas nada, tua vitória já é chegada. Teus inimigos cairão e todos verão que o nosso Deus não tarda. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará os seus filhos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos, guiará os seus filhos, guiará os seus filhos. Aqui como um soldado tão ferido das batalhas, o inimigo aproveitou a sua falha, mas eu te vi caído e te estendi a mão. Eu sei a dor que estás sentindo é profunda a ferida, mas saiba, filho, que é minha sua vida, e eu jamais te deixaria ali no chão. Tu não podes, mas eu posso. Tu não tens, mas eu tenho. Tu não és, eu sou. Tu não sabes, mas eu sei. Confia em mim, sou teu Deus. A bênção chegou. Pra salvar um filho, eu derramo do meu fogo. Tiro a vida e dou de novo. Faço um animal falar. Abro mar e rios, para o sol derrubo os muros. Eu sou Deus e faço tudo, isso apenas por te amar, por te amar. Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama. Diga para ela. Diga para ela, olha no olho dela e diz: Jesus te ama. Oh, aleluia! Tu estás aqui, Senhor, aleluia. Santo, Santo. Tu não podes, mas eu posso. Tu não tens, mas eu tenho. Tu não és, eu sou. Tu não sabes, mas eu sei. Confia em mim, sou teu Deus. A bênção chegou. Pra salvar um filho, eu derramo do meu fogo. Tiro a vida e dou de novo. Faço um animal falar. Abro mar e rios, para o sol derrubo os muros. Eu sou Deus e faço tudo,
Isso apenas por te amar, por te amar, por te amar, por te amar, por te amar. Só por te amar, que Ele faz todas essas coisas. Amém? Aleluia! Porque Ele vive. Aleluia! Cante. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há,
Parabéns aos músicos. É assim que se toca. Que coisa linda, Jesus. Oh, maravilha. Terei vitória. Para Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele... Oh, presença maravilhosa de Jesus nessa adoração. Aleluia. Temor não há. Bem forte. Eu sei. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica.
E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a Escola Bíblica Dominical, a partir das 17h30. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Sem esperança, preso à lepra do pecado e da ilusão, gritei por socorro, clamei com fé, e Jesus me ouviu, me deu salvação. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Dez clamaram forte, 10 foram curados. Um só voltou pra Jesus adorar. Receber a cura é um grande milagre, mas ser salvo é muito mais. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. O pecado arrasta, nos leva ao abismo, mas Cristo é a porta, caminho e luz. A carne é fraca, se inclina ao mal, mas a graça me ergue, me faz triunfar. Aparta de iniquidade, já não tem poder. A palavra é viva e me faz vencer. Já não há mais cadeias, não há mais prisão. Jesus, Ele me deu redenção. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. A graça liberta, a graça transforma, a graça nos leva à eterna vitória. A graça liberta, a graça transforma,
A graça nos leva à eterna vitória. A graça liberta, a graça transforma. A graça nos leva à eterna vitória. A graça liberta, a graça transforma. A graça nos leva à eterna vitória. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Todos juntos vamos ler. 1, 2, 3. Toda a igreja dizia a todos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Estamos hoje neste ato de Santa Ceia para lembrar a mensagem da cruz, lembrar a crucificação de Jesus, neste ato instituído por Jesus com este objetivo. Essa é a razão pela qual existe a Santa Ceia do Senhor, para que nos lembremos do ato da morte de Jesus, da sua crucificação e também a sua ressurreição, até que Ele venha. A palavra de Deus nos fala que Jesus, mesmo em vida, apontava para a cruz. Enquanto Ele andava aqui, Ele falava na cruz. Ele sabia, dentro do plano estratégico criado por Deus desde antes dos tempos eternos, guardado em silêncio, diz a Bíblia, aquilo que Deus havia feito antes dos tempos eternos, guardado em silêncio nos tempos eternos e revelado no tempo chamado hoje, por meio dos profetas, e manifestado no fim dos tempos por meio de Jesus Cristo. Todo este plano convergia num primeiro momento para a cruz, para a crucificação de Jesus, para o derramamento do seu sangue, conforme Pedro diz, conhecido antes da fundação do mundo. Deus fez todas as coisas para o propósito de que, ao Cristo morrer na cruz, levasse sobre si os pecados de uma humanidade, mostrando a todos a misericórdia de Deus para aqueles que se humilham, mostrando a todo o universo a multiforme sabedoria de Deus e constituindo ali um povo santificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Que plano extraordinário é este! Um plano não de milhares de anos, não de milhões de anos, mas um plano que diz a Bíblia que está presente diante de Deus antes que o tempo existisse. Antes que houvesse matéria, antes que houvesse qualquer coisa que mude, antes de o tempo se criar, Deus já tinha estabelecido uma maneira de eliminar o mal do universo, de formar para si filhos nascidos de novo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que plano glorioso! E o mais importante de tudo é que eu e você podemos fazer parte desse plano. E agora Jesus então diz: se você quer fazer parte deste plano, só existe uma maneira, a cruz. Assim como só existia uma forma da justiça de Deus ser satisfeita, a cruz, também só existe uma maneira de alguém seguir, entrar neste projeto, é a cruz.
é negando-se a si mesmo. Oh, aleluia! É dia a dia negando-se a si mesmo e tomando esta cruz. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que negar-se a si mesmo significa muitas coisas. Mas eu gostaria de, em poucas palavras, trazer aqui um dos aspectos que é o que significa negar a si mesmo. E um dos aspectos mais importantes, quem sabe, do negar-se a si mesmo, é nós sujeitarmos as nossas emoções, é levarmos para a cruz as nossas emoções. Diga assim comigo: eu tenho que levar para a cruz as minhas emoções. As emoções, elas agem em nossas vidas a todos os momentos, porque as emoções são fruto da química do nosso organismo. O perfil emocional de nossa vida, que forma o nosso temperamento, é formado, entre outras coisas, pela química do nosso corpo, pelos nossos hormônios, nossos neurotransmissores, como funciona o nosso organismo diferentemente uns dos outros. E se os nossos pensamentos, nós temos uma certa facilidade maior de direcioná-los, já as nossas emoções não. As nossas emoções nos pegam desprevenidos. Quando você cria um pensamento, você age, a tua mente age, mas as emoções são reativas. Você não pensa em ficar triste, quando você viu, está triste. Você não pensa em ficar alegre, quando você viu, está alegre. Você não pensa em ficar angustiado, quando você vê, você é surpreendido por isto. Às vezes, as emoções são tão surpreendentes que você nem sabe por que está sofrendo certa emoção. Muitas vezes você nem sabe, você diz assim: eu estou alegre, nem sei por quê. Outras vezes as pessoas dizem: eu estou triste, nem sei por quê. Outras vezes as pessoas dizem: eu estou com uma sensação ruim, nem sei por quê. Estou com uma sensação que vai acontecer alguma coisa ruim, uma coisa errada, nem sei por quê. Então as emoções, elas nos surpreendem, elas nos atacam. As emoções dominam o ser humano e fazem com que as pessoas estejam numa situação de freio para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quantas pessoas, por exemplo, não oram por causa das suas emoções, não pregam por causa das suas emoções, não enriquecem como Deus gostaria de enriquecê-las por causa das suas emoções, não ganham almas, não prosperam, não têm um relacionamento familiar por causa das suas emoções, têm um relacionamento conjugal péssimo por causa das emoções, sendo que aquela pessoa gostaria de ter um bom relacionamento conjugal, sendo que aquela pessoa gostaria de ter uma boa relação interpessoal, sendo que aquela pessoa gostaria de alcançar benefícios, vitórias, conquistas, mas tudo isso fica travado pelo domínio das emoções. As emoções dominando a pessoa. Evidentemente, irmãos, tem pessoas que têm um descontrole, uma enfermidade no corpo. Há pessoas que o corpo é enfermo, que o corpo é desorganizado, a mente é desorganizada por enfermidades. Mas a maior parte das pessoas não é que sofram uma enfermidade mental, não é que sofram um distúrbio que lhe impede este controle, mas são opções na sua vida. Veja, então existe esse descontrole em algumas pessoas, a minoria,
Existe um problema mental, existe um problema do organismo que lhe impede, mas a maior parte das pessoas não é isto. É uma opção que ele deveria tomar lá no começo do desenvolvimento deste processo emocional, e ele não toma. Então veja, a emoção, se você não tomar a posição que a Bíblia Sagrada nos ensina, que Deus nos ensina, no começo, quando aquele processo começa a se desenvolver, começa a se desenrolar, chega o momento em que você perde o domínio. Ainda que você não haja em função daquilo, mas aquilo já te dominou, aquilo já te controlou, aquilo já te deixa na lona, e você então perde de alcançar o que Deus tem para ti, porque estas reações tomaram conta da tua vida. Agora veja, a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ao caminhar para a cruz, teve a oposição justamente das suas emoções. E teve a oposição não somente das suas, mas das pessoas que lhe rodeavam. Eu gostaria de trazer para os irmãos aqui alguns aspectos bem interessantes, para que você possa entender como isso funciona e como o caminho para a cruz, o caminho para você alcançar a vitória que é em Jesus, a vitória que é na cruz, como que você pode alcançar, entrar e chegar lá neste caminho maravilhoso, sem que as tuas emoções te impeçam de chegar lá. Você vai ver aqui juntamente comigo, nesta mensagem de Santa Ceia, em que nos lembramos da morte de Jesus, justamente as emoções tentando impedir Jesus de chegar aonde Deus queria que ele chegasse, assim como as tuas e as minhas emoções procuram nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem, o plano ideal de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos ler algumas passagens bíblicas rapidamente. Mateus 16, 21 a 23, vamos ler Mateus 16, 21 a 23, nós vemos aqui, irmãos, as emoções das pessoas que estão mais próximas de nós, procurando destruir-nos, procurando nos atingir. Vamos ler, todos juntos, 1, 2, 3, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Aqui Jesus está no começo do caminho para a cruz, ele está iniciando o caminho para a cruz, ele está anunciando: olha, eu vou entrar neste caminho de negação de mim mesmo, negação das minhas emoções, para alcançar o plano ideal de Deus, que é o morrer no Calvário, um plano eterno, um plano antes dos tempos eternos, um plano glorioso, um plano extraordinário, um plano de redenção, um plano de fundação de um mundo que há de vir, o maior plano que existe no universo. Então veja, se as emoções podem atrapalhar o plano mais importante, o maior plano de toda a história deste universo que nós conhecemos, imagine o plano que Deus tem em particular, individual para mim e para você. Então Jesus fala sobre isso, e olha o que acontece. Então Jesus disse que deveria sofrer, todos juntos, muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha o plano glorioso de Deus. Você passa pela cruz, mas passa pela ressurreição. Você passa pela negação, mas depois chega na afirmação. Você passa pelo arrependimento dos pecados, mas chega no recebimento da glória de Deus. Você passa pela negação da tua força para adquirir a força de Deus. Oh, aleluia! Você passa pela renúncia dos teus planos para alcançar os
projetos de Deus. Agora continuemos, por favor. 22. E Pedro, todos juntos, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Porque Pedro diz para Jesus: Jesus, tenha compaixão de ti. Porque Pedro teve compaixão. Pedro teve compaixão de Jesus experimentar o plano de Deus. Então veja, às vezes um pai tem compaixão do filho e diz: filho, filho, o líder da juventude te convidou para você passar um dia inteiro em jejum. Filho, não, tu não vai, não vai. Antes de ir lá para a igreja, tu vai comer um sanduichão. A compaixão deste pai interfere na emoção do filho. Este pai, ao invés de ter compaixão do filho, a verdadeira compaixão que vem de Deus, e dizer assim: meu Deus do céu, se esse meu filho, com a situação que está o mundo, não se encher de Deus, ele pode cair na droga, ele pode cair no álcool, ele pode cair nisso, aquele outro. Essa seria a compaixão verdadeira. Não a compaixão da emoção, mas a compaixão da revelação. Não a compaixão da carne, mas a compaixão do Espírito. Mas ao invés de se deixar dominar pela compaixão do Espírito, ele se deixa dominar pela emoção carnal. E ele tira o filho do projeto de Deus. Tira o filho da compaixão de Deus para colocar o filho escravo da emoção humana. E era isso que estava acontecendo com Pedro. Jesus estava indo para a cruz porque tinha compaixão de uma humanidade perdida. Jesus estava indo para a cruz porque ele tinha compaixão de mim, de você, porque ele queria me libertar, ele queria libertar você, ele queria nos dar essa oportunidade. Ele estava olhando para nós hoje aqui, ele estava olhando para os milhões que iriam ser salvos no decorrer dos séculos. Mas a compaixão carnal queria impedir a compaixão divina. E Pedro diz para Jesus, depois de ele ser tomado por aquela compaixão carnal, ele diz para Jesus: tem compaixão de ti, tem compaixão de ti. E olha o que Jesus responde no verso 23, todos juntos, 1, 2, 3. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aleluia, glória a Deus. Pastor Hildo, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Só pode ficar em pé, faz favor, ficar no mesmo nível dos meus olhos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, pastor Hildo. A palavra está dizendo o seguinte: se o senhor não quiser ser vencido pelas suas emoções, diga assim: se eu não quiser ser vencido pelas minhas emoções, se eu não quiser ser vencido pelas minhas emoções, eu não posso cogitar nas coisas dos homens, eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Eu não posso cogitar das coisas dos homens, tenho que cogitar das coisas de Deus. Eu tenho que olhar com a ótica de Deus. Se eu olhar pela ótica humana, eu vou dizer para quem está jejuando: coitadinho, pobrezinho do pastoril está jejuando e nós comendo churrasco. Se eu olhar pela ótica humana, quantas vezes que eu e os meus irmãos fizemos isto para depois nós nos corrigirmos. Quando a gente viu lá, quando a gente vê lá o sítio de Bom Retiro do Sul, cheio de irmãos, a gente se lembra que a maior alegria do pai era ver os irmãos chegando lá, e às vezes escapa da boca da gente assim: se o pai tivesse aqui, como ele ia ficar alegre. Que miséria isto! Imagine o que o nosso pai está gozando lá na glória. O que nosso pai, não estou dizendo Deus, estou dizendo o pastor Otávio. Imagine o que ele está recebendo lá no céu, e nós dizendo: que bom que o pai estivesse aqui, ele ia se alegrar. Olha a emoção humana, a distorção que a emoção humana faz.
Então Jesus diz para Pedro: Pedro, tu estás dizendo isso para mim? Tu ficaste compadecido comigo e não dos milhões de pessoas, porque tu não estás cogitando as coisas de Deus. Pedro, se tu entendestes o que vai acontecer comigo depois da minha morte, depois da ressurreição, se tu entendeste, Pedro, que pela minha obediência até a morte, morte de cruz, eu serei exaltado sobre todos os seres, eu serei exaltado sobremaneira e receberei o nome que está acima de todo nome, para que diante do meu nome todo o joelho se dobre e toda língua confesse que eu sou Senhor. Mas tu cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Aqui a palavra de Deus nos mostra as pessoas que mais nos amam, mas nos amam com amor carnal, nos amam pela perspectiva humana, nos amam cogitando das coisas da terra, sem conseguir entender as coisas de Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Obrigado. Agora, a palavra de Deus ainda fala de amigos de longe. Tem os amigos de perto e os amigos que estão um pouco mais longe, que também, com as suas emoções positivas, humanamente falando, mas negativas quando nos afastam de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 27 e versículo 28. Vamos lá, todos juntos lendo. 1, 2, 3. A palavra de Deus está dizendo aqui que o ato que nós estamos lembrando aqui, pastor Hildo, o ato da crucificação de Jesus foi um ato carregadíssimo de emoções. Carregadíssimo de emoções. E quando Jesus caminhava, diz a Bíblia Sagrada, que uma multidão de povo, e no meio dessa multidão de povo tinha as mulheres que tinham seguido Jesus, mulheres que tinham sido beneficiadas, seus filhos curados, elas mesmas curadas, seu esposo curado, mulheres que tinham visto o Senhor alimentar-lhes com pão e peixe, mulheres que tinham visto milagres extraordinários, e aquelas mulheres emocionadas ao verem Jesus começaram a lamentar, começaram a dizer: pobrezinho de Jesus. Diz a palavra expressamente que elas o lamentavam. Pobrezinho de Jesus, o nosso querido, o nosso bebê. Jesus era jovem, 33 anos. Quem sabe aquelas irmãs lá de 53, 20 anos mais que Jesus, disse: o nosso bebê está indo para a cruz. Como as irmãs gostam de falar, né? Às vezes o filho, um barbadão, chama de bebê. O nosso bebê indo para a cruz. Nosso querido, pobrezinho. Aquela carga de emoção. E Jesus começou a se incomodar. Jesus sabia que ele não podia ser afetado por aquilo. O mesmo Jesus que disse para Pedro: para trás, arreda, Satanás. Tu estás cogitando das coisas dos homens. Tu não precisa te compadecer comigo, Pedro, porque eu estou indo para a cruz, porque eu estou negando a minha vontade para aceitar a vontade de Deus na minha vida. E agora, já não eram os de perto, eram os de longe. E no verso 28, Jesus exclama o seguinte: porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, toda a igreja, diga o que Jesus falou. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Eu estou bem, eu estou indo para a cruz, mas essa cidade aqui, não.
esta cidade estará indo para a destruição. Esta cidade será destruída pelos romanos. Chorai por vós, chorai pelos vossos filhos, chorai por esta cidade pecadora, chorai por vossa cidade. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis recolher-vos debaixo das minhas asas, como a galinha recolhe os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Chorai por vós. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora, meus irmãos, assim como as nossas emoções, elas são atingidas por aqueles que nos amam, cogitando das coisas dos homens, nos amam de acordo com uma ótica humana, que analisa as coisas somente aqui na terra. Assim também as nossas emoções, elas são abaladas quando somos feridos por aqueles que estão acima de nós. Por aqueles que estão acima de nós. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no mesmo Evangelho de Lucas, mesmo capítulo 23, versículos 35, 36 e 37. Vamos ler todos juntos? Todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus. Agora as autoridades da nação, tanto autoridades romanas quanto autoridades judaicas, as autoridades religiosas, as autoridades militares, escarneciam dele. E continuemos lendo o verso 36. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Saia desta cruz. Pare de negar-se a si mesmo. Agora os superiores, agora aqueles, os admirados. Mas a palavra de Deus ainda fala de um terceiro tipo de pessoa. A palavra nos fala agora de um homem que, sob um aspecto, estava no mesmo nível de Jesus, mas sob outro aspecto, ele estava muito abaixo de Jesus. Ele estava muito abaixo de Jesus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no verso 39. Verso 39. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora veja, esse homem, em um aspecto, estava no mesmo nível de Jesus, porque ambos estavam crucificados. Mas no aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto, vamos dizer, lógico, aquele homem estava muito abaixo de Jesus. Seja olhando pelo aspecto meramente legal, era um condenado como Jesus, era um par, estava no mesmo nível de Jesus. Ou se olhar em todos os outros aspectos, estava muito abaixo de Jesus, estava ali ferindo as emoções de Jesus. Veja, Jesus tinha tudo para desistir do caminho da cruz, porque as suas emoções foram atingidas, porque estava bem perto e que lhe queria bem. Pelos que estavam longe e lhe queriam bem.
Pelos que estavam acima dele, ele queria o mal. Pelos que estavam do mesmo nível, ele queria o mal. Pelos que estavam abaixo dele, ele feriam, ele machucavam. Sob qualquer aspecto que você olhar, você vai ver as emoções, o diabo tentando destruir as emoções de Jesus. Mas em todos os momentos, Jesus não permitia que aquele processo emocional tomasse conta dele. Você pode dizer assim, mas pastor, as emoções de Jesus eram imunes. Imunes nada, ele estava em carne. Tanto é verdade que as emoções de Jesus não estavam imunes, que ele chegou a dizer para Pedro, você lembra que ele disse para Pedro? Tu és para mim o quê? Tu és para mim o quê? Pedra de tropeço. Onde estava a chave de Jesus? Diga comigo, Jesus não deixava a emoção se instalar no trono. Ele imediatamente, ele não disse assim para Pedro, Pedro, vamos conversar sobre esse assunto, não, arreda. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando ele viu o processo começar a se desenrolar, arreda. Quando começou o processo da tristeza começar a se desenrolar, arreda. Quando as mulheres começam a gritar, ele não deixou a emoção tomar conta. Ele disse, para com isso. Não chorem por mim. Não chorem por mim. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que é que tem trancado todo o processo de Deus? Sabe o que tem trancado o processo de Deus até o ponto que você nunca consegue dizer o que Jesus disse? Está consumado. Pai, eu entrego nas minhas mãos o teu espírito. Pai, eu venci. Sabe o que? É o domínio das tuas emoções. Você deixa a tristeza tomar conta e assumir o trono. Você deixa mesmo a euforia. Você deixa mesmo o elogio. Você deixa mesmo o coitadismo que alguém quer lançar sobre você. Você prefere que alguém diga para você, coitadinho de ti, ao invés de dizer assim, vamos lá rapaz, ânimo, caminha, corre, Deus está contigo, Deus está nesse negócio. Se você não gosta, oh, glórias ao nome de Jesus. É isso que você tem que fazer com teus filhos. É isso que você tem que fazer com quem você ama. Não derrubá-los na lona. Você não pode ser dominado pelas emoções. Você não pode decidir baseado nas emoções. Você tem que decidir baseado em Deus, baseado na revelação, baseado numa razão transformada, numa mente sófron que foi restaurada por Deus e que controla as emoções. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Você tem que ouvir o Espírito de Deus que fala contigo.
Esses dias um irmão, ele está aqui em nosso meio, ele mandou uma mensagem para mim, e ele começou a se lamuriar, começou a se lamuriar, começou a se queixar, e eu só lendo aquelas mensagens chegando. Daqui a pouco alguma coisa aconteceu lá do outro lado, daqui a pouco aquele irmão recebeu uma descarga do poder de Deus, e ele disse assim: pastor Humberto, deleta tudo isto, que vergonha, eu estou aqui metido adolescente, sou um homem barbado, oh glória a Deus. Quando eu li aquilo, eu disse: o Espírito Santo pegou ele lá, aleluia, o Espírito Santo pegou ele lá. Até quando vamos trancar o projeto de Deus? Até quando não vamos dizer para as emoções: arreda Satanás? As emoções são boas quando elas estão segundo de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Quando vem do Espírito, oh aleluia, desfrute as emoções. Aquilo que Deus dá, desfrute. E por fim, eu quero falar sobre as emoções da própria alma. Vamos ler e assim estaremos encerrando. Meu Deus, passou a hora. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, versículo 36 e 39. Estarei encerrando agora. Todos junto comigo leiam. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Continua. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou. O que diz a palavra? Quem diz a palavra? Quem diz a palavra? Qual é o verbo aí? Qual é o verbo? Qual é o verbo? Mais forte, qual é o verbo? Qual é o verbo? Qual é o verbo? Começou. Quando começou, ele tomou uma atitude. Começou. Olha o detalhe. Começou a entristecer-se. Você pode começar. Isso vem sem você determinar. Isso não está na tua força. Isso é do teu corpo. Isso pode acontecer. Aconteceu com Jesus, não vai acontecer comigo. Aconteceu com Jesus, não vai acontecer contigo. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Verso 38. Então lhe disse: a minha alma, olha só, olha que coisa tremenda. Ele havia só começado, só começou o processo. O processo foi tão violento que começou e chegou lá no profundo. Começou. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Olha aqui, quando começou violento, veio forte, veio com tudo. O que ele fez? Ficou conversando, foi cantar. O que ele fez? O que ele fez? Quando começou, se jogou na oração e disse: Deus, Pai, se esse negócio me domina, acabou com tudo.
acabou com tudo. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Não interessa que eu estou triste, não interessa que eu estou isso, não interessa que eu estou aquilo, eu quero a tua vontade, eu quero a tua vontade, eu não posso me deixar dominar por isso, eu não posso deixar dominar por isso, é a tua vontade, é a tua vontade, é a tua vontade, é a tua vontade, eu não posso me deixar dominar por essa tristeza, ela é profunda, parece que eu vou morrer, mas é a tua vontade. Quem quer colocar as emoções embaixo dos seus pés, levante-se, por favor. Fique em pé. Não interessa a origem delas. Não interessa se foi a violência de alguém. Não interessa se foi o coitadismo de alguém, a compaixão humana de alguém. Não interessa se esta emoção surgiu da tua própria alma. Você não pode deixar de ir para a cruz. Você não pode aceitar que estas coisas determinem as tuas atitudes. Senão você vai ser derrotado. Senão você vai ser derrotado. Seja na área cristã, seja na área do mundo, até no mundo é assim. Quem é que vence na vida? São homens que souberam dominar as suas emoções. E naquilo que eles dominaram as suas emoções, eles venceram. E naquilo que não dominaram, perderam. Agora eu e você somos chamados por Deus para prosperar em todas as áreas da vida. E quais são as áreas da vida que nós somos derrotados? Nas áreas em que somos dominados pelas emoções. Emoção não raciocina, emoção não pensa, emoção não tem lógica. Domínio da emoção é sinônimo de derrota. E por que não tratamos isso como inimigo? Por que permaneceremos em uma situação dessas, se Deus nos oferece o caminho da vitória? Ele está dizendo: venha após mim, venha, faça o que eu fiz. Tome a tua cruz, dia após dia, aleluia. Dia após dia, vem e me segue. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com o pastor Hildo. Minha esposa, a esposa dele. E eu estava até dando um parabéns para ele. Eu dizia para ele: pastor Hildo, como eu vejo que Deus tem lhe dado um crescimento nesta área. E ele se surpreendeu, porque a gente não se dá conta, mas quem está de fora se dá conta, quando vê a ação de Deus na tua vida. E eu disse para ele assim: pastor, eu vi claramente quando é que isso aconteceu com o senhor. E ele disse: não precisa nem dizer, porque eu sei o que aconteceu. Foi quando eu tomei o firme propósito de estar todos os sábados na oração e no jejum. Foi na presença de Deus que as minhas emoções foram dominadas. Você quer isto? Você quer isto? Então você precisa disso, a gente precisa disso. A gente precisa seguir o caminho de Jesus para conseguir chegar lá na frente e dizer: Pai, está consumado.
Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha correndo depressa, ligeiro, irmão. Venha depressa. Se você quer pedir esta graça, Senhor, eu quero nesta Santa Ceia abrir o caminho. Eu quero abrir o caminho, Senhor. Eu quero abrir o caminho para as minhas, para não ter mais essa tranqueira, Senhor, essa tranqueira na minha vida. Ah, meu Deus, essa tranqueira. Deus, quantos de nós aqui vivemos uma vida de altos e baixos? Aleluia. Quem sabe você é daquelas pessoas que quando se apega com alguém, é Deus no céu e aquela pessoa na terra. Você se apega tanto naquela pessoa até ser decepcionado. E aí aquela pessoa que você era tão apegado, quando se decepciona, parece um inimigo. E aí você vive esta vida sem este domínio de Deus sobre as suas emoções. Quem sabe você é dessas pessoas que quando pega uma tarefa, se joga de ponta cabeça nessa tarefa. E parece que quando você vai arrebentar com tudo, vai arrasar, você sofre alguma oposição e tudo cai por terra. Domínio das emoções. Sobe, desce. E Deus dizendo: eu quero te dar vitória, homem. Eu quero te fazer prosperar, mulher. Pessoas que não prosperam no negócio por causa disto, não prosperam nos estudos por causa disto. Fazem um curso, daqui a pouco desiste. Toma uma posição, daqui a pouco desiste. Toma uma decisão, daqui a pouco a emoção é tão forte que volta atrás. Mas esta noite Deus está dizendo para ti, eu falo como profeta de Deus: assim diz o Senhor, eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, e eu ponho a chave nas tuas mãos. O ribacabachandalamakandalaharabacai. No começo, tem que ser no começo. No começo, quando Jesus começou, ele foi para a oração. Ele foi dizer: Deus, não a minha, mas a tua vontade. Comece a orar agora, por favor. Comece a orar agora. Comece a falar com Deus agora. Comece a dizer: Deus ajuda-me. 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 Comece a clamar assim: Deus ajuda-me. Domina-me. Domina-me nesta Santa Ceia, Senhor, me domina. Nesta Santa Ceia, eu participar do pão e do cálice me dá vitória. Eu quero ir contigo. Eu quero te seguir. Quero tomar cruz. Aleluia, 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 aleluia. Assim diz o Senhor para você que está aí na internet. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Toma uma posição. Pois se não tomares, o inferno te espera. E Satanás tem traçado uma armadilha para te tragar.
Recostoria corde baba rofere hadaro. Requerio reclai reba shure lori. Riclebapo reba que pra halaramahaya. Aleluia, aleluia, aleluia. Clame, 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 Deus. Eu não posso sucumbir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia da vitória hoje, meu Deus. Abre um caminho de vitória. Dá chave agora. Recolero, le carrero, redeclero, reclerira, retorre pra, chireresce, le clolari, ridabachelo, reclari, balarasce. Shalai rogero reclare reclege gloge caro regole hale gredole cloge rideketore gricaterore rapapocologerie ricotela poroquera ricatoque jaloquera nascento. Aleluia, 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 aleluia. Obras do diabo estão sendo destruídas, vidas estão sendo libertas do inferno. Deus está tirando pessoas que estavam à beira do abismo. Lo recadaro rehaye roquete papoqueto recatore recorre babaro recarole rejande recorre jalaquiro recarre repararastori reshoreta retaro babaki tantoro goya. Vitória, 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 vitória. Olha o que Deus está fazendo aqui. Olha o que Deus está fazendo aí na tua vida. Olha o que o Espírito Santo está fazendo aí na tua vida. Vitória, 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 vitória.
se move aqui. Ele está aqui. Resistir ao decreto do Senhor. Se Ele ordena temor, se Ele estende a sua mão a vigor, nenhum principado ousa se levantar, nem potestade ousa o enfrentar, nem arma forjada
rajada prevalecerá, pois sua palavra jamais falhará. O inimigo já caiu, o inferno perdeu, Cristo triunfou e a igreja venceu. Quem poderá? 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 Nenhum principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Nenhum principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu! Já caiu! Já caiu! Já caiu o inimigo! O inferno já foi vencido! Jesus venceu! Quem poderá? Nenhum principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Nenhum principado, nem as potestades. Determina em nome de Jesus. Nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Na sua casa, Deus se manifestará. Na sua família, Deus se manifestará. Tempestade, Deus se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Na angústia, Deus se manifestará. E na dor, Deus se manifestará. E no deserto, Deus se manifestará. 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 Deus se manifestará. Se
manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Deus se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Na sua casa, se manifestará. Na família, se manifestará. A tempestade, se manifestará. Se manifestará, se manifestará. Na angústia, na dor e no deserto se manifestará, 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 Deus se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus,